Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Eu fico muito feliz quando venho aqui, porque essa casa me traz a ideia daqueles primeiros cristãos. A música, o ambiente acolhedor, né? Nessa época de internet, em que tudo é muito grande, tudo é muito chique, né? Quando a gente troca as luzes pelo aconchego no coração, é completamente perceptível, né? Então aqui a gente está numa casa, a casa do nosso coração. É aquele momento em que a gente passa a semana trabalhando, né? Naquela correria louca, e vem para cá, assim como faziam os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos se reuniam assim mesmo, eram ali naquele ambiente. O ambiente era difícil, porque, como era proibido, eles tinham que se esconder, então ficavam nas catacumbas. Mas tinha esse ambiente acolhedor, de família. Então, não podia deixar de dizer essa sensação que eu tive, esse sentimento acolhedor enquanto as músicas eram cantadas, né? Tão lindas, né? E aí a gente hoje vai falar sobre Tiago, filho de Alfeu. Também era conhecido como Tiago o Menor. Por que ele era Tiago o Menor? Por uma questão de estatura mesmo. Então tinha o Tiago Boanerges, né? E tinha Tiago, filho de Alfeu. Ele era em estatura menor. Cidade do interior não é assim? Todo mundo não tem um apelido? Lá também. Tem o maior, o Galalau, e o menor. Então ele era o menor não é porque tivesse menos importância, ele era o menor porque era mais baixa estatura. Também era chamado Tiago o Moço. Por que era o moço? Porque o outro era mais velho. Então, a gente vai perceber que Tiago também é conhecido como o Justo. Tiago, filho de Alfeu, com Maria de Cleófas. Quem é Cleófas? É Alfeu. Então, às vezes a gente vai ouvir o nome do pai de Tiago como Alfeu ou Cleófas. A mãe de Tiago, Maria de Cleófas. E Maria de Cleófas era parente de Maria de Nazaré. Então a gente vai perceber que Tiago, filho de Alfeu, era chamado também de irmão de Jesus. Por que irmão de Jesus? Porque na tradição judaica, os primos eram também chamados irmãos. A gente não fala, fulano é meu primo irmão, né? Quando é aquela proximidade maior, é primo irmão. Ele é filho do meu tio, né? Aí depois tem primo segundo grau, primo terceiro grau. A gente chama de primo irmão. E lá era muito comum, à época, falar de irmão. Por isso que tem uma passagem no Novo Testamento em que Jesus estava conversando, estava pregando, né? E aí nessa pregação, Maria, mãe de Jesus, veio lá fora e falou assim, ó, chama meu filho aqui que eu quero falar com ele. Pessoal, sua mãe está lá fora, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão. Olha que lindo, né? Então, a gente está falando, né, de um apóstolo que tem uma história. E a gente costuma, com o tempo, ir perdendo a história. A gente vai deixando de lado. O Espiritismo ele é tão rico que ele nos ensina a interpretar qualquer tipo de comunicação mediúnica. Pela forma com que é escrito, pelo seu conteúdo, a gente consegue identificar a grandiosidade de um espírito ou a baixeza dele. Antigamente, quando Allan Kardec não tinha feito seu estudo, o médium dava passividade e o pessoal falava, olha, o espírito falou. Tem que acreditar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o espírito fala, a gente vai refletir sobre o que ele fala. Se falar bobagem,
A gente faz igual aquela personagem do Zorra Total. Vem cá, te conheço. Não é? Te conheço. Vai pra lá. Então, o que Allan Kardec nos traz é uma forma de mensurar a sabedoria dos espíritos. Muitas vezes, a gente vê a pessoa e fala assim, não, tem que ser assim, assim, assado, porque está lá na Bíblia. Ótimo, está na Bíblia. Mas em que condição que está na Bíblia? Porque, assim como nós temos níveis diferentes, se a gente pegar uma criancinha de 5 anos de idade, ela vai falar alguma coisa e a gente vai falar assim, não, isso é bobagem. Um dia, eu dei uma palestra, estava dando uma palestra, e aí eu falava a respeito dessa maturidade, né? A respeito do conhecimento, deixar a gente mais maduro com o tempo, se afastar dos equívocos, né? Aí eu citei o exemplo do Papai Noel, né? Aí eu falei, veja só, Papai Noel, quando a gente é criança, a gente acredita em Papai Noel. Depois de um tempo, a gente sabe que Papai Noel não existe. Aí, ótimo, né? Dei a palestra, tá? Quando eu estava saindo, aí passou um carro assim, lá, quando eu estava lá de fora, o carro parou assim, freou, abaixou o vidro da frente e o de trás. Aí a senhora falou assim, aí, fulaninha, olha aí o tio que falou que Papai Noel não existe. Deu um recado para mim, eu disse, é brincadeira, o tio tá doido, Papai Noel existe sim. Então, às vezes, a gente vai perceber que não estamos no mesmo nível. Uma criancinha falar uma coisa, Papai Noel existe? Papai Noel existe. Se a mãe diz que existe, existe. Um dia ela vai contar. Deixa ela para contar, né? Não vai ser um tio no centro espírita que vai contar. Se a criança achar que coelho bota ovo de chocolate, deixa falar. Um dia, mas um dia precisa despertar. Um dia precisa falar o que significa a Páscoa. Um dia precisa falar o que significa o Natal. Então nós estamos em condições diversas de maturidade espiritual. E porque estamos em condições diversas de maturidade espiritual, precisamos enxergar na Bíblia condições diversas de maturidade espiritual. Então não é porque está na Bíblia, porque se tiver, é porque está na Bíblia, eu vou pegar ainda muito daquela ideia de um Deus vingativo que Moisés trazia, mas ela precisa ser lida com a revelação de Jesus, que afasta a ideia. Deus é justo, sim, mas é amoroso, é bom, é misericordioso. Então, Allan Kardec perguntou para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir de guia e modelo. Os espíritos responderam, Jesus. Então, de todos aqueles personagens na Bíblia, existem diversos níveis evolutivos. O maior é o Cristo. O que Jesus disse, qualquer das suas falas, ela é tão profunda, que existem níveis de interpretação. Emmanuel diz que quando ia estudar o Evangelho nas altas esferas, ele se sentia um crocodilo. Olha só. A gente acha que não, que Jesus respondeu mais ou menos. Ele podia ter falado assim. Calma, você está achando que ele podia ter falado assim? Porque você só está enxergando, né? Nós só estamos enxergando o primeiro nível interpretativo, às vezes o literal. E a gente vai percebendo que Jesus está no nível maior. Existem lições que são antes de Jesus, antes do Cristo. Não pode ser interpretado da mesma forma. Existem espíritos que estavam encarnados na condição de discípulos. Também não é a mesma coisa, não posso competir o que diz Jesus com o que diz um discípulo. Agora tem um detalhe. Ao longo dessa história em que Jesus esteve na Terra, a gente vai perceber um discípulo se transformando em apóstolo. Isso é muito grandioso, não é? Então veja que no Novo Testamento são 27 livros, 200 capítulos, 7.957 versículos. A gente tem os 4 evangelhos, uma carta dos apóstolos,
14 cartas de Paulo, uma de Tiago, o menor, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas Tadeu e um Apocalipse. Quanta sabedoria tem aí? Porque o discípulo vem de aluno, corpo discente são os alunos, corpo docente, os professores. Então, discípulo é aluno. Como é importante a gente ouvir de quem esteve com Jesus. Eles têm muitas informações para nos dar. Porque eram alunos, no dia que Jesus partiu, passaram a falar do Cristo, passaram a pregar. Então ele deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo. Ótimo. Então a gente vai perceber que existem muitos professores da vida, não é? Se a gente tiver a oportunidade de conversar com os mais idosos, jovem não quer papo com idoso, mas tem tanta sabedoria, não é? Tanta sabedoria. Quando a gente vai amadurecendo um pouquinho, você chega numa festa assim e fala assim, eu vou colar com aquele ali do cabelo branco, né? Porque tem história de vida, tem sabedoria. O pessoal mais novo, não, o bom é o tunti-tunti-tunti, a bagunça. Todos nós temos que sorver sabedoria, conhecimento. E por que o tema Tiago, o apóstolo justo? Porque a carta de Tiago, ela é de uma sabedoria, é de uma profundidade, e a gente deixa de lado. Você vê? A gente não fala da carta de Tiago, muito pouco, não é? É um trecho aqui, alguém que citou outro ali. Ele conviveu com o Cristo. E narra-se que ele era muito... Tem uma obra chamada Ave Luz. E nessa obra, conta-se que Tiago, ele era muito estudioso. Ele era um profundo conhecedor da lei, mas ele não se sentia digno de pregar. Então, na própria sinagoga, queriam que ele se tornasse um doutor da lei, mas ele não aceitava. Inclusive ameaçava, se vocês insistirem com isso, eu vou parar de vir aqui. Mas ele era estudioso. E um dia, diz nessa obra, que ele tinha uma mediunidade, era médium audiente. E numa oportunidade dessas, ele ouviu uma voz que se atribuía a Moisés, dizendo, Tiago, tudo que é velho é substituído pelo novo. E você vai conhecer o Messias. É preciso saber modificar para melhor. Aí ele achou estranho, né? Porque a mediunidade tem essas coisas. O próprio médium desconfia de si. Será que eu não estou ficando doido, né? E aí, por conta disso, uma vez ele estava em uma outra oportunidade e uma jovem, ela deu passividade a um espírito que se identificou como Zacarias. Zacarias ou Malaquias, agora eu vou ficar devendo para vocês, que eu não me recordo. E ele disse o seguinte, é a última vez que nós vamos te alertar. Você vai conhecer o Cristo, o enviado de Deus, e é preciso observar e reconhecer a grandiosidade dele. Passou um tempo e ele então conheceu Jesus. Mas no seu íntimo, ele ficava muito cabreiro. Será que esse Jesus é o Messias? Será que eu não estou traindo Moisés em seguir Jesus? Olha que legal, né? E aí quando Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, aí ele se acalma. Ele fala assim, esse é o Messias. Porque ele não veio revogar. Então as estruturas, elas são todas da base para o telhado, não é assim? Alguém já viu alguém construir o telhado primeiro, agora levanta, vamos botar o tijolo embaixo. Não, né? A gente constrói o tijolo, faz
fundação, a estrutura e vai subindo. Então Moisés trouxe para a gente nessa primeira revelação a ideia de que Deus é justo. Pode parecer coisa antiquada? Pode, né? Ah, isso aí todo mundo já sabe. Será que sabe? Será que a gente já trouxe para dentro da gente que Deus é justo? Porque eu acho que não. Às vezes, a gente vai falhando a nossa fé e começa a esquecer que Deus é justo. Quer ver que coisa? Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu não vou fazer mais o bem para fulano, não, porque não agradece, não reconhece. Ora, se Deus é justo, como a gente sabe que é, com certeza tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu não estou dependendo do reconhecimento do outro, não. Eu devo fazer o bem pelo bem. E Deus vai me recompensar. Olha como é coisa simples, mas a gente vai esquecendo, né? Então a ideia de que Deus é justo é muito importante para a gente. Jesus depois vem dizer que Deus é amor, que a vida não acaba, que a vida é espiritual. Aí, falar de Jesus, aí vai mais uns 200 anos, né? Tantas coisas que ele tem a nos ensinar. Mas quem conheceu Jesus se modifica. Essa é a grande característica. Se a gente for pegar os discípulos, todos eles, a gente vai perceber quem eram eles quando estavam com o Cristo e quem se transformaram depois que conheceram o Cristo. Tiago, a gente não tem informações dele na Bíblia, nos evangelhos. Só quando fala assim, ó, os discípulos de Jesus eram 12, aí vai citando, tá? Tiago, filho de Alfeu. Porque ele era muito taciturno, falava pouco, talvez por isso era chamado justo, né? Porque hoje em dia a gente está nessa de que a gente precisa falar tudo, tem que falar, tem que falar, tem que falar. E Tiago se preservava, pensava primeiro nas coisas antes de sair falando, né? Então isso é uma característica de um homem justo. Para ter justiça, a gente precisa pegar os elementos, não ter pressa. Hoje em dia parece que todo mundo tem que falar. As pessoas até cobram, né? Não vai falar nada, não? Não, não vou falar nada. Você tem que se posicionar como se fosse um dilema. Dilema é aquela estrutura em que nós só temos duas opções. Então, só temos dois caminhos, estamos num dilema, ou um ou outro. Só que muitas vezes a gente acha que está num dilema, mas não está. Sim, você gostou ou não gostou? Tem que dizer, não estou num dilema, eu posso pensar, eu posso amadurecer, eu posso dizer que não tem condições. Tá vendo? A gente ainda acha, e no período desse momento de internet, a gente tem que, né? Tem que estar falando, tem que dê o seu clique, o seu joinha, assistir o sininho do canal. Gente, existe muita sabedoria de quem conheceu o Cristo. Recentemente, nós perdemos o nosso querido Divaldo Franco, né? Era um apóstolo do Cristo. Todos aqueles que conhecem o Cristo se modificam. E quando ele vinha a Brasília, nós somos gratos, né, pela oportunidade de estar com ele. Um dia lá nos chamaram para ser segurança dele, isso em 2010. Aí vocês estão perguntando, mas você é segurança? Com esse shape de grilo? Cada um com seus problemas, eu aceitei. E aí eu pude conhecer um apóstolo do Cristo. Porque todos nós conhecemos Divaldo na condição de médium psicógrafo, né? Essa psicografia, ele trouxe diversos exemplares do mais alto gabarito. Se a gente for ver os livros, né, de Joana de Ângeles, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, de Amélia Rodrigues, são coisas belíssimas. São obras, assim, verdadeiros primores.
Conhecemos também Divaldo como o palestrante espírita. E ele contava para a gente, né, dizia assim, Flammarion, quando eu chego no púlpito, as pessoas somem da minha mente, da minha vista. É como se ele sumisse, ficava só cadeira vazia. E ele contava que passava uma fitinha, como se fosse uma fitinha, escrito o que ele lia. Olha que interessante, né? Agora a gente entende, né? Fala assim, como é que pode a memória daquela? Né? Era uma mediunidade, né? Voltada à palestra, né? Aí ele contava que uma vez ele estava lendo os nomes, aí tinha um nome lá em língua estrangeira, e ele falou o nome abrasileirado. E aí Viana de Carvalho disse assim, ô seu burro, é assim que fala. E ele fingiu que nem foi xingado, ele continuou falando, né? Agora, nós conhecemos também Divaldo como o presidente, né, de uma instituição de caridade que adotou crianças, famílias, né, em milhares. Na sua obra, né, a gente vai perceber que ele conta que quando ele era muito jovem, ele teve em um sono um desdobramento. Toda vez que a gente dorme, né, o corpo sai, o espírito sai do corpo, né, muito embora continue ligado ao corpo por uma ligação fluídica, mas a gente sai do corpo. E nessa saída do corpo, a gente se relaciona com outros espíritos e algumas vezes nesses sonhos existem os chamados sonhos premonitórios. O que é um sonho premonitório? É ver o futuro. Por que ver o futuro? É porque o futuro existe. Não é inexorável, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas existe um planejamento. Então, por exemplo, eu saí de casa e fiz um planejamento para estar aqui. Mas eu passei na padaria, gente. Nossa, estava tão boa a padaria. Eu podia ter ficado lá, falei assim, não, o pessoal não precisa de mim, não. O Henrique está lá, ele faz uma palestra melhor do que eu. Eu vou ficar lá na padaria. Eu tinha essa opção. Agora, na minha mente já tinha o planejamento. Eu vou lá, eu vou poupar, vou comer só um pouquinho e vou chegar, né, no nosso centro espírita. Então, os planejamentos existem. E porque existem, Divaldo Franco conta que ele era jovem e entrou numa espécie de uma cidade e lá ele viu um senhor. E quando ele se vira para o Senhor é ele mais velho. Olha que coisa. E dizia assim, Divaldo, você vai fundar isso aqui, olha, é a mansão do caminho. E aí ele se assustou, falou, meu Deus, eu vou dar conta dessa missão? Né? O espírito André Luiz chama de completistas aqueles que têm um planejamento encarnatório e quando estão encarnados vão seguindo sem cair, a ponto de quando desencarnar, estar na condição de completou tudo que planejou. São raros. A maioria de nós acaba caindo, acaba fazendo pelas metades, né? Tem uns que tiram 7, outros que tiram 6, outros 5, outros vão para o conselho de classe. É? Ótimo. Então, eu queria falar para vocês do Divaldo que eu tive a oportunidade de conhecer. O Divaldo do dia a dia. Ali, ó, a gente passava alguns dias, uns momentos, e conheci um homem que modificou o meu olhar. Porque a gente pensa que as pessoas que têm essas grandes missões, muito evoluídas, elas vivem assim, uma condição sublime, que é incompatível com a gente. A gente coloca eles num estágio tal para que a gente ache que a gente não dá conta. E eu conheci o Divaldo alegre. Ele era brincalhão, era uma simpatia. Era o tempo inteiro brincando. E como a gente adora brincar também, era uma piada. Era uma piada. Um dia, ele veio a Brasília, em 2010, né, um programa Você e a Paz. Nesse programa Você e a Paz,
Eram 4 dias de palestras, cada dia em um local. E aí um dia chegaram para ele e falaram assim: Divaldo, você, fulano de tal, organizou um jantar para você em tal lugar, Beltrano organizou um jantar em outro lugar e Ciclano em outro lugar. Qual o jantar que você quer ir? Aí ele perguntou pro Raul Teixeira: Raul, você quer ir aonde? Aí o Raul falou assim: eu quero ir com os meninos aqui, que era eu e um amigo meu, né? Quem tava, o segurança, segurança que não segura nada. E aí, vocês vão comer aonde? Eu falei assim: nós vamos no McDonald's. Eu falei: então nós vamos com vocês. Olha que coisa. Olha a humildade deles de deixar de ir para um local em que seriam homenageados para comer McDonald's com 2 perrapados. Minha esposa faltou me matar. Eu não acredito que você levou ele para o McDonald's. Eu falei: levei. E ele comeu batatinha igual qualquer pessoa. Então, essa alegria, essa forma de brincar. Eu lembro uma vez ele veio, ele estava de cadeira de rodas, e aí a gente levando ele no hotel, né? Aí levamos então no elevador assim, o andar dele era par. Aí eu assim no painel só tinha número ímpar. Eu falei: não, nesse elevador não, volta, aí volta. Aí chamou outro elevador, aí entra no outro elevador, aí também só número ímpar. Aí volta, então aí vamos lá na recepção. Moço, qual que é o elevador do andar par? Porque lá só tem ímpar. Não, meu filho. O elevador de um lado é ímpar, da outra parede é par. Ah, meu Deus do céu. E ele ria, fala: meu Deus, armaram os 3 patetas para tomar conta de mim. Alegria, gente. Quem conhece o Cristo é alegre. Então, Tiago conheceu Jesus pessoalmente. Não tem como a gente compreender que uma carta de Tiago não seja de grande valia. E aí, a gente vai agora fazer essas reflexões a respeito do que diz Tiago. Conta-se que logo depois que Jesus havia partido, Tiago começou a cuidar da casa do caminho na companhia de Pedro e João. Quando eles saíam para pregar na Galiléia ou na Samaria, Tiago ficava tomando conta, né, da casa do caminho. A casa do caminho era um local em que recebiam transeuntes, viajores, doentes, esfaimados. E ele, como era muito estudioso, ele gostava mesmo era da leitura. Ele tinha preconceito, ele se sentia cansado, era uma reclamação atrás da outra. O cheiro, não é? De quem está doente, às vezes com muito pus, aquilo cansava ele. Aí teve um dia que ele disse para Pedro: Pedro, olha, não leva mal não, mas eu não dou conta não. Não dou conta. Eu gosto mais dessa parte de meditar, de reflexionar. Você fica aí que eu vou nessa. Tiago, não faça isso, Tiago. Não, eu não dou conta, não. Minha parte, eu acho que a gente encontra Deus refletindo, meditando, né? E ele foi então para um bosque. Lá nesse bosque, ele estava meditando e de repente ele abriu os olhos e viu Jesus. Jesus vinha em passo apressado. Ele esticou o braço e disse: Mestre! Jesus passou reto assim. Ele foi atrás: Senhor, onde o Senhor vai? Aí ele falou assim: Tiago, não tenho tempo. Eu vou ao encontro dos pequeninos. E desapareceu. Aí Tiago entendeu que não tem como nós buscarmos o Pai se não cuidarmos do próximo, daqueles que necessitam. Hoje em dia, a gente vê na internet cada pérola, não é? É tanta coisa que se diz espiritismo que eu já nem sei mais se eu sei alguma coisa de espiritismo. Porque é cada loucura. As pessoas estão falando qualquer coisa. Parece qualquer sujeito dizendo que é espiritismo e fala coisas que a gente arrepia. Eu estou fazendo uma tradução de um livro a respeito de uma médium
que é conhecida como, lá nos Estados Unidos, é conhecida como a médium mais importante do movimento espiritualista. Ela é contemporânea das irmãs Fox. E muito pouco conhecida, aqui ninguém conhece ela, né? Não chegou para a gente. Mas ela, quando tinha 14 anos de idade, ela nasceu em 1840, né? Quando foi em 1854, um dia ela estava escrevendo, naquela época a lousa, né, era como é que chama? Ardósia, né? Ela estava escrevendo, fazendo o dever de casa dela numa ardósia e deu um sono muito grande nela. E aí então ela resolveu dormir. Quando ela acordou, ela viu a lousa toda escrita. Aí falou assim, só pode ter sido uns meninos que fizeram isso. Aí pegou e levou para a mãe. E quando ela levou para a mãe, eu estava dormindo e quando eu acordei, a minha ardósia estava toda escrita. Aí a mãe se arrepiou todinha. Por quê? Porque vieram os meninos e falaram assim, tia, não sei se é a tia que chamava, né? Aqui traduzindo para o português, né? Aqui é tia, né? Tia, a sua filha está dormindo e escrevendo, assim, ó, com o olho fechado. E aí ela foi ver o que estava escrito e era um recado da irmã dela, da mãe, né? Da tia, da menina, da Cora, da irmã falecida. E ela olhou aquilo e ficou preocupada e resolveu apagar. Depois de um tempo, a menina começou a ser incorporada e aí começa essa obra, né, de Cora Richmond, como ela é conhecida, em que ela como é que funcionava? Chamava todo mundo, falava assim, amanhã vai ter uma palestra, essa menina de 14 anos, e pode perguntar o tema que vocês quiserem, que o Espírito responde. E aí começaram a chamar professores, cientistas, autoridades públicas, e eles faziam perguntas as mais diversas. E ela recebia 12 espíritos diferentes. Cada um sabe um assunto. E todos os assuntos, o pessoal terminava a palestra. Como é que pode? Com certeza essa criança não é. E assim, ela trouxe, né, o espiritismo, né, o espiritualismo moderno, como foi chamado à época. E aí, nós estamos fazendo essa tradução e resolvemos fazer também um documentário, né? Então fomos lá a Rochester, em Nova York, onde teve as manifestações espíritas começaram, né? Depois, quando estiver pronto, eu vou mandar, viu? Se depois você me diz se encarnação que vem eu posso vir cineasta. Aqui, né? Eu não sei, não. E aí, a gente esteve lá na cidade de Rochester, onde houve essa primeira manifestação espírita. Era uma fundação, lá a casa existe, né? Ela está toda cercada por vidro e tem a fundação da casa onde primeira vez aconteceu uma manifestação espírita em que os espíritos permaneceram. Eram as irmãs Fox, duas criancinhas que começaram a ouvir, barulho de batida, arranhão. Ficaram com medo e foram para o quarto do pai. E porque chegaram no quarto do pai, o pai no outro dia foi dar uma olhada, não tinha nada. Era barulho de arranhão, barulho de batida, pisada, ele procurava, não achava nada. Foi na vizinhança e falou, tem um barulho estranho naquela casa. Os vizinhos falaram assim, você comprou aquela casa? Comprei. Ih, meu amigo, mal assombrada, se deu mal. E não acredito nessas coisas, não. Depois de um tempo, continua a batida. Eles estavam morrendo de medo e a menininha mais novinha, de 8 anos. Senhor pé rachado, porque como eu achava que era o demônio, diz que o demônio nessa mitologia ele tem o pé de carneiro, né? Pé rachado. Começou a falar, Senhor pé rachado, se o senhor está aí, uma batida é sim, duas é não. Uma. Aí começou a fazer perguntando, uma é sim, duas é não. E aí ela fez uma pergunta interessante. Se amanhã a gente chamar os vizinhos, você bate também? Bato. Essa que foi a diferença desse evento para os eventos da humanidade, porque sempre existiu mediunidade. Mas a partir daquele momento, 31 de março de 1848, os espíritos iriam aparecer e permanecer. Aí chamaram
o xerife. O xerife olhou e falou assim, tem nada a ver com isso não, minha jurisdição é com vivo, estou fora. Chamaram o professor. O professor falou assim, eu não entendo esse negócio não, eu tenho que chamar cientista. Chamaram o cientista de Boston, e aí começou a ter toda aquela revolução. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Porque nós fomos lá, numa cidade próxima, para onde foi levada a casa das irmãs Fox. No dia 21 de setembro de 1955, a casa pegou fogo. Mas lá funciona a NSAC, National Spiritualist Association Church, Associação Nacional das Igrejas Espiritualistas. E lá nós fomos perguntar o que aconteceu com o espiritualismo dos Estados Unidos. E aí, lá eles começaram a explicar, né, o declínio eu vi de 1930, onde tinha 60 mil membros, para atual 2 mil membros. Olha só que coisa. Franco declínio. Aí, quando a gente chega na cidade, hoje chamada Lilydale, a gente percebe que não tem nada a ver com o espiritismo. Porque chega lá, tem lá as casinhas, tem um documentário no YouTube, chama Ninguém Morre em Lilydale, que mostra o trabalho desses médiuns. E a gente não está aqui fazendo nenhuma crítica, né? Cada um segue a sua religião, não tem problema nenhum. Eu só quero mostrar que o espiritualismo norte-americano não tem nada a ver com o espiritismo. Lá nas casinhas tem assim, ó, médium tal, 15 minutos, $60. Não é espiritismo, não é? Espiritismo, não existe cobrança de nenhuma atividade mediúnica. Dai de graça o que de graça recebeste. Aí perguntei assim, e a respeito da reencarnação? Nós fomos recebidos por um pessoal muito simpático, né? Não, a gente aqui, reencarnação, uns acreditam, outros não acreditam. Olha que coisa. Não é espiritismo, né? E Jesus? Ah, não, aqui nós não somos cristãos. Olha que coisa. Impressionante. Para mim, a gente entende que Jesus era um homem sábio, assim como Buda, assim como Zoroastro. É sobre isso que eu quero falar. Porque Jesus está sendo relegado sob o argumento de que nós precisamos ser diversos, precisamos respeitar, e nós devemos respeitar, mas não significa concordar. A moral de Jesus, ela é imbatível. Não existe nenhuma moral como a do Cristo. Um dia desse, no meu ambiente de trabalho, recebi uma carta. Um WhatsApp, né? E nesse WhatsApp tinha não é meme não, né? É um card, né? Aí nesse card tinha lá uma moça, né? Que ela tirou foto dela mesma, olhando assim para o céu, aquela olhar, né? Olhar de estadista, e botou entre aspas a frase dela, né? Nunca des teu guarda-chuva a quem só te procura na tempestade, fecha aspas. Aí todo mundo, nossa, que bonitinho, que fofo, que meigo, hashtag gratiluz. Mas isso não é Cristo, gente. Isso não é cristão. É bonitinho, parece ser cristão, mas não é cristão. Jesus disse, dê a quem pede e nunca negues um pedido de empréstimo. Se alguém quiser a tua túnica, dê também a capa. Se alguém quiser que vá com ele 1000 passos, vai 2000. A moral do Cristo, ela é bem acima de qualquer outro espírito. Cobra muito de nós. E nós não podemos, nesse momento, pegar coisas mais leves, fardos mais suaves. Esse é o momento de nós mostrarmos que ser cristão é negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Então, hoje a gente tem visto muito aquelas frases, religião é castradora. Ora, de que me adianta ter uma religião se não for para me castrar?
Religião não é para castrar os outros. Eu não posso usar a religião para atacar os outros, para querer que os outros se mudem, mas é para eu mudar. Olha só. Tudo que é prazer, se a gente não souber regular, a gente extrapola, não é assim? Tem um chocolate, eu não vou fazer jabá de chocolate nenhum aqui, mas tem um chocolatezinho, ele está cada vez menor, sabe? Azulzinho, assim, uma delícia. O nome dele é 2, com outro nome. É como se dissesse assim, não dá para você comer um só, não. A gente, quando vai comer, a gente já... Ai, meu Deus, não é 3, não, é 4, é 5. Se a gente não der controle, se a gente não se castrar a nossa vontade, vai-se embora aquilo ali tudo. Daqui a pouco a gente está sendo visitado por aquela tia que ninguém gosta, a tia Bets. Daqui a pouco está com tia Bets. Porque a gente não sabe se castrar. Então a gente tem que buscar se melhorar. É difícil. O mundo lá fora, se te faz feliz, não te faz mal. Olha que conversa doida. Que conversa mole. Aí Tiago escreve para a gente uma carta que ela é tão bela, tão bela, tão bela, que a gente vai entender por que que esse discípulo, ele vai, no ano de 62, ser arrojado do pináculo, ou seja, jogado do alto do templo, e no chão ele vai ser apedrejado pelo simples fato de não negar Jesus. Ainda hoje existe a perseguição aos cristãos. Ela é bem disfarçada, mas existe. Eu tenho visto na internet todo mundo falando aí do anticristo. Né? O anticristo vai chegar. O anticristo não vai chegar vermelhinho, com um chifrinho, um tridente. Jesus hoje não está em carne entre nós. O que está conosco é a sua doutrina. Se Cristo hoje é uma doutrina, o que é o anticristo? É uma doutrina contrária. É a doutrina dos prazeres, da libertinagem, é a do enfraquecimento moral. Assim, não, eu não preciso me esforçar para ser melhor, não. Olha que coisa. A gente precisa ficar muito atento, porque nessas a gente vai ver situações como aconteceu com o moderno espiritualismo, minha opinião, mas respeito todo mundo que tenha uma religião diversa, não tem problema. Mas eu preciso falar do espiritismo cristão. O espiritismo cristão é um esforço para melhorar um pouquinho. Todos nós temos que chegar no mundo espiritual e falar assim, olha, eu posso até não ser completista, mas eu melhorei um pouquinho, não é? Vai falar assim, tirou 0. Jerônimo Mendonça, o conhecido como o gigante deitado, ele dizia assim, ó, cuidado com a encarnação Xerox. Ou seja, que é do mesmo jeitinho que a gente fez na anterior, faz aqui. Porque a gente está se enfraquecendo moralmente. Não, eu tenho meus direitos, eu também quero aproveitar. A gente tem que buscar apertar um pouquinho. E aí, Tiago começa dizendo assim, a felicidade, isso aqui consta no livro no livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues. Ele pergunta para Jesus, o reino dos céus é depois da morte ou é na terra? E aí Jesus explica, a felicidade não é a calmaria após a turbulência. Isso é repouso. Ou seja, todas as dores passarão. No dia que a gente desencarnar, para de sentir dor, né? Mas isso não é a felicidade. Olha que coisa. A felicidade é consciencial. É a consciência do dever cumprido. Que coisa, não é? Então, todos nós vamos parar de sentir dor, vamos parar de sofrer, vamos chegar no mundo espiritual, vamos nos recompor, preparar para uma nova jornada. Isso é para todos. Mas a felicidade está ligada à consciência do dever cumprido. E aí, então, agora a gente vai entender a carta de Tiago. Ele diz assim, primeiro ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. E aí ele fala, tende alegria pelas provações. A prova de fé
produz perseverança, e a perseverança nos faz maduros e íntegros. Lembra que Allan Kardec dizia que os espíritos superiores, eles possuem um ensinamento na universalidade, ou seja, todos eles dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes? Pois bem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha que coisa. Tiago não está dizendo a mesma coisa? Alegria nas provações, porque a prova de fé produz perseverança. E aí ele vai seguindo, né? Essa parte aqui também eu acho muito interessante. Se falta sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá de boa vontade. Peça com fé. Quem tem a mente dividida e instável, quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Aí ele vem falar da origem das provações. Essa aqui é fantástica. Não é de Deus que vêm as provações, porque Deus não tenta pelo mal. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. E tem gente que bota a culpa em Deus, sabia? Assim, Deus está me tentando. Não, não é Deus não. É o mau desejo. É você mesmo. Sou eu mesmo. A gente tem que começar a dominar isso aqui, botando culpa em Deus da provação. E aí ele vai mais além. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago não é o justo? Como é que a gente vai ser justo se a gente já está falando antes de saber? Tem ou não tem sabedoria nessa carta, gente? Muita sabedoria. Agora tem uma frase que ela é tão profunda, que eu comecei a refletir mais sobre ela. E quando a gente estava nessa viagem, né, do documentário, eu estava conversando com a minha esposa, impactado, né, por essa carta de Tiago. Ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eita, forte, não é? Olha que coisa. Se a gente não refreia a língua, não adianta falar que é religioso, não. Ele não falou nem qual religião, qualquer uma. Aí eu falei com a minha esposa, não, olha, quando a gente vamos voltar para Brasília, eu vou melhorar. Aí quando eu cheguei aqui, política. Aí daqui a pouco meu filho estava me contando coisas de política, a gente não vai falar nada de política nunca. Mas quando ele me falou, eu já estava todo indignadinho, sabe? Todo absurdo. Aí minha esposa lá de dentro assim, amor, Tiago mandou um abraço para você. Aí eu... A gente precisa aprender a frear a língua. E aí, ele diz mais à frente, olha que coisa mais linda. Passa mais rápido aqui, né, gente? Vocês estão passando rápido, vocês não querem me ouvir. Nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eita, lascou, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sabe o que ele disse aqui? Que todos nós, sem exceção, pecamos no falar. Isso é bom ou ruim? É bom, gente. Lembra que eu falava que religião não é para castrar os outros? É para castrar nós? Não é sobre o outro estar falando. A gente não usa a religião para apontar para os outros. Não é para a gente. Segura sua língua. E aí ele diz mais. O cavalo é dirigido pelo freio na boca. Se a gente não tiver freio na boca, a gente perde a direção. O navio, daquele tamanhozão, é dirigido por uma pequena peça, o leme. Olha, o leme, a língua é uma pequena pecinha, que também dá direção para a nossa vida. Uma simples fagulha é capaz de atear fogo em um bosque inteiro. E ele complementa, a língua é fogo.
Quantas vezes uma palavrinha que a gente fala, uma conversinha que a gente solta, não alastra e causa fogo. Uma vez a pessoa quer, eu quero só te falar que fulano fez isso. Daqui a pouco começa a briga, daqui a pouco a família se separa, daqui a pouco encerra os relacionamentos, porque alguém não soube domar a língua. Então a carta de Tiago, ela tem tanta sabedoria que eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Quem chegar em casa hoje, dá uma lidinha na carta de Tiago. Porque aqui a gente ia falar muitas coisas, mas não deu tempo, não tem problema, né? Eu queria encerrar lendo para vocês um poema do Espírito Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, que fala do momento em que Tiago, filho de Alfeu, foi encontrar Jesus morto no Calvário. Porque quando Jesus foi capturado, todo mundo, ficou a mula. Aí depois ele vai ao encontro de Jesus morto na cruz. Olha que lindo esse poema. Diz assim a poetisa espiritual: Tiago, filho de Alfeu, em desconforto, no desapontamento que o invade, antes que rompesse a tempestade, foi ver o Cristo morto. O vento escorraçava a multidão de Jerusalém, que descia tangida a chibatas de pó. Vendo o topo do monte quase sem ninguém, sob certo disfarce, o aprendiz de Jesus subiu ansioso e só. E falou para o mestre aos pés da cruz: por que morrer assim, Jesus, se as profecias de nossas tradições e de nossas memórias falam de ti no reino que previas, na condição de rei, cercado de vitórias? O povo te saudou por príncipe perfeito, alto libertador da terra prometida. Por que não combateste, ao menos por respeito, aos que disseste amar nas agruras da vida? Perdoa-me, Senhor, a repulsa que tenho. Nada vejo que a fé nos recomponha. Ai de nós que ficamos, este lenho para sempre será nossa própria vergonha. O apóstolo pausara cismarento, mas do próprio madeiro, varando o ribombar do firmamento, veio em amargo acento a voz de um mensageiro, dos muitos que velavam na hora extrema pela paz do divino companheiro. Silencia, Tiago, o reino que esperavas é o mesmo desta hora em que se escuta o terrível clamor de sofrimento e luta das vastas multidões de almas escravas. De que vitórias falas? As da guerra? Da pilhagem no sangue em que se alaga? Da púrpura dos reis que refulge e se apaga ante a cinza dos túmulos da terra? Jesus não trouxe ao mundo o império da opressão, e sim a luz do reino superior, de verdade, de paz, de esperança e amor. Alto reino de Deus que deve se elevar de nosso coração. Emudecera a voz, mas o apóstolo aflito voltou a perguntar: então Jesus, o ungido dos ungidos, não veio proclamar a terra que nasci por nação dos escolhidos? O emissário, porém, clamou da cruz em tom profundo: Tiago, não te des a preconceitos vãos. Todo o povo é de Deus nos caminhos do mundo. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. O aguaceiro no céu, a jorros se destampa. O apóstolo descia pensativo, mas na última rampa encontra um pobre homem morto-vivo. É um mendigo estirado ao pé do morro, a rogar por socorro. Está febril, cansado, espancado e ferido. Tiago enxerga nele um farrapo sangrento e refletiu de si para consigo: será este, meu Deus, o divino momento?
de compreender Jesus? Inquieto e surpreendido, ao sentir-se por dentro em nova luz, toma o desconhecido e, a carregá-lo nos seus próprios braços, registra estranha força a sustentar-lhe os passos. Lembra a história do bom samaritano e, na grandeza do seu gesto humano, leva o infeliz à humilde hospedaria. Na rua, a tempestade atroava e rugia. O apóstolo recorda o Cristo entre os doentes, desolados, sozinhos, maltrapilhos, que tratava por filhos, entre afagos e zelos permanentes. Em seguida, contempla enternecido aquele companheiro anônimo e vencido, limpa-lhe o corpo em chaga e oferece-lhe um leito. De inesperado amor, inflama-se-lhe o peito. Nesta transformação, abraça-se ao pedinte por irmão. Lá fora o temporal estrugia violento, apedrejando a terra entre os ruídos de vento. Tiago se rendera à extrema compaixão, tocando de alegria excelsa e rara, sentiu dentro do próprio coração que a construção do reino começara. E nós possamos então nos transformarmos de discípulos em apóstolos do Cristo. Muita paz e alegria em nossos corações.